Aí, ó. Aí, Opa! fui pelo dela, então. O Abre o microfone. computador, me desculpem, vai ser no meu. Bom, importante que deu certo, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa Marina. noite. Boa noite, gente. Bom, pessoal, estou com duas convidadas aqui super importantes. Elas vão se apresentar. Boa noite a todos. Essa live aqui nós vamos conversar hoje sobre um tema muito importante e muito sensível no mercado da medicina personalizada, nos tratamentos personalizados. É algo que vem crescendo cada vez mais. Hoje a gente brinca, né? A gente fala que não existe tratamento de enxaqueca, não existe tratamento de dor ou, né, emagrecimento, unha encravada, traz o amor de volta, que você não deva usar um probiótico ou pensar sobre a sua saúde intestinal. Né? Claro que isso não envolve só probióticos, envolve também a questão de pré e probióticos, mas a live de hoje, principalmente, pessoal, é para nós conversarmos sobre a segurança na manipulação de probióticos. E aqui eu tenho duas convidadas muito especiais para essa live. E aí eu vou começar as apresentações. A Marina se apresenta, depois a gente dá sequência. Então, Marina, por favor, pode começar, se apresenta, fala um pouquinho de você, um pouquinho da empresa que você representa também. Bom, legal. Vocês me desculpem bem, pessoal, só para... Estamos te ouvindo. Ótimo, então. Bom, pessoal, boa noite a todos. Sou a Marina, eu sou engenheira de alimentos, sou especialista em nutrição clínica e alimentos funcionais, e eu trabalho nessa área de micro-organismos há anos, né? Dentre o processo produtivo, qualidade aplicada. Então, a gente está hoje, né, na Gábia. Hoje eu sou responsável aqui, diretora de novos regulatórios na Gábia. E a gente vem trazer um pouquinho aí de, né, como é de nosso interesse, né, e também como um dos nossos objetivos principais, levar um pouquinho de informação aí desse mundo tão desafiador, mas que eu sou completamente apaixonada aí nessa história da vida. Maravilha. Bom, Tati, a Tati? Então, eu sou Tatiana, já estou no mercado magistral faz um tempo. Eu fiquei comecei no magistral, saí, fiquei na academia aí longos anos, né, fazendo pesquisa. Hoje eu faço parte da inovação e desenvolvimento, né, da Embrafarma, de novos produtos, mas também de novas parcerias. E nesse projeto acabei trazendo a Gábia como uma filosofia de algo que a gente acredita muito, que é qualidade nos produtos, né? E é muito interessante porque eu sou especialista em cosmetologia, mas eu fiz mestrado na área de segurança de alimentos. Bom, pessoal, vocês viram que eu estou muito bem acompanhado, né? Estou muito bem acompanhado aqui. Vocês viram que elas são referência. Bom, a Marina falou da Gábia, a Tati falou da Embrafarma. Eu só quero ressaltar aqui, pessoal, a importância da Gábia no nosso mercado. É uma empresa nacional que bate de frente com tecnologia, com inovação em probióticos no mundo todo. Então, eu falei isso para a Marina e falo para todo mundo, eu me orgulho muito. Eu não conheço a Gábia, nunca estive dentro da Gábia pessoalmente, mas muitos professores que eu conheço e amigos da área já estiveram dentro da Gábia e realmente a Gábia assim, impressiona pelo aquilo que ela faz. E é mais uma empresa que o brasileiro tem que se orgulhar muito. Bom, começando a nossa live, meninas, quando a gente fala de segurança de probióticos, surgem vários temas. Surgem vários temas, inclusive no isolamento das cepas, como a obtenção desses probióticos, o que é probiótico. Começa por aí,
Mas entrando ainda na farmácia, então, quer dizer, a farmácia vai escolher uma matéria-prima. Como surge essa matéria-prima, que é um micro-organismo? E lá dentro da farmácia, existem dúvidas no farmacêutico. Eu posso armazenar num armário comum? Eu sou obrigado a armazenar na geladeira? Eu tenho que manipular em cápsula gastroresistente ou não? Posso manipular com qual veículo, com pré-biótico junto ou não? Quando eu dispenso isso para o meu paciente, a orientação é que esse probiótico na casa do paciente fique na geladeira ou não? Então, são vários temas que surgem quando há essa segurança, né, na manipulação, né, que envolve todos os segmentos aqui, né, desde da matéria-prima, na manipulação e até mesmo na utilização do paciente. Então, a gente vai destrinchar esses temas e vamos começar pela fabricação. Vamos começar com obtenção, Marina. Explica para nós um pouco sobre essa obtenção, sobre o que é um probiótico. Isso aí. Então, professor, é importante quando a gente fala de micro-organismo entender um pouquinho o que muitas vezes a gente acha que é simples, né? Mas que cada micro-organismo em si tem as suas particularidades, né? A gente tem que respeitar isso, né? Enquanto início do processo produtivo, pensando em gerar biomassa, em ter um produto concentrado, em viabilizar isso comercialmente, né? Porque não adianta a gente ter um processo hipertecnológico que não seja viável, que não permita pelo nosso cliente, né? Então, a gente precisa entender que cada micro-organismo tem a sua necessidade, né? Então, daí a gente precisa entender um pouquinho cada cultivo, né? De cada linhagem, fala em linhagem, porque cada micro-organismo, dependendo da forma que ele é cultivado dentro do laboratório, ele vai gerar uma linhagem, mas que ele às vezes não tenha, mas que às vezes não tenha, mas que ele não tenha modificação genética, por exemplo, ele pode ter uma expressão diferente de algumas características, né? Então a gente tem que lembrar sempre que a gente está trabalhando com um organismo, né, vivo, que tem suas necessidades, que tem suas peculiaridades, que tem que ser tratado não só no processo produtivo, mas toda a cadeia como tal, né? Da gente farmácia. Então, tem essas etapas do processo, depois do cultivo, depois de toda que a gente precisa fornecer para ele se desenvolver, a gente precisa cuidar para que chegue lá viável, né, para o nosso consumidor final. A Gábia trabalha com um processo patenteado, né? Todo desenhado para atender o que eu apontei, né? Depois do processo produtivo, a gente desenha um processo de filtração, de concentração dessa biomassa, que a gente chama, né? A gente precisa escolher, dentre tudo isso, crioprotetores adequados para o processo posterior de secagem, vai utilizar para os micro-organismos, né? Então, micro-organismos, eles têm toda uma sensibilidade, né? A vários aspectos biológicos, né? E atmosférica, que a gente vai na live aí. Mas, basicamente, com micro-organismos que têm expressões específicas, né? E que liofilizados, tá? O processo de secagem, ele é feito a frio. Então, esse é o processo, quando fala de micro-organismo, o processo mais nobre que a gente tem para manter as características desse micro-organismo, né? Mas de nada adianta ele ser liofilizado se eu não todo cuidado de posteriormente eu não uma atividade, esse veículo nesse recipiente adequado para que esse organismo tenha de fato a sua viabilidade e a sua liberdade, né? De acordo com o trato onde tem que acontecer, né? Que no ambiente intestinal, as porções ali. Ô, Tati, acrescenta um pouco para nós. Eu sei que você conhece muito bem, né? Ali é um pouco dessa fabricação, dessa segurança que a Gábia traz para nós na produção. Enquanto a Tati dá uma ajeitadinha ali,
Tá. Fala um pouquinho para nós também. Até porque você Sim, faz parte dessa cadeia e você tem que assegurar na sua empresa a mesma segurança que a Gabi manda para você, a mesma qualidade, né? sim, exatamente. Inclusive, é importante ressaltar que essa parte da escolha do parceiro, a gente leva em consideração tudo isso na avaliação, quando a gente vai representar uma empresa, né, professor? Porque não é só vender um produto, a gente está falando de saúde. E nós, como farmacêuticos, a gente tem uma premissa básica que é assegurar a saúde da população. Então, não é apenas vender um produto. A gente está falando de um produto que vai gerar saúde e que não pode gerar malefícios, né? Então, esse bioprocesso patenteado da Gábia, ele foi muito importante na definição do parceiro que escolheríamos para fazer aí a divulgação de probióticos pela Embrafarma, porque antes disso a gente não fazia comercialização de probióticos na empresa, justamente porque a gente queria uma busca de um produto diferenciado, né? Para só vender mais do que já existia, do que já tinha, não tinha muita razão de ser. Então, a gente sempre busca inovação e diferenciação. E esse bioprocesso da Gabi, ele é muito interessante porque consideração não apenas, como ela estava falando, na cadeia produtiva, a liofilização, mas o método que essa liofilização é feito, que é patenteado, como ela estava falando ali, né? E qual que é o objetivo final? Garantir a viabilidade dessas cepas por pelo menos os 2 anos que são garantidos ali na validade. Tudo isso fez parte de requisitos, né, que a gente sempre procura para trazer mais qualidade para o nosso mercado. Porque a gente tem um concorrente muito forte, que é a indústria. Então, a gente precisa garantir eficácia. Tati, Pode falar, professor. vamos lá, Tati. Então a gente já entendeu que essa segurança começa ali da questão da escolha da cepa, da maneira, na forma de produção, e a gente sabe que esses micro-organismos eles são liofilizados, e isso reduz muito a atividade de água, exatamente para não permitir a proliferação desses micro-organismos, né? E aí, nesse sentido, eu queria falar contigo, até que é uma dúvida também, né? Quando a gente fala de micro-organismos, o que seria probiótico, né? Então, probiótico, a gente tem, então, são micro-organismos vivos que são benéficos à nossa saúde, perfeito? Exato. Esses micro-organismos são vivos, só que o processo de liofilização, entre aspas, aí a nossa Tati voltou, e a Tati já voltou num ponto muito importante para me corrigir. A Marina voltou, desculpa, Marina, desculpa, Tati, por ter. E ela já voltou no momento importante, me corrija. Eu vou usar um termo que, entre aspas, mas essa liofilização é como se ela causasse um estado de latência no micro-organismo. Posso usar mais ou menos isso? Sim. Posso? Pode, com Então, certeza. eu tenho um estado de latência, como, entre aspas, pessoal, ele está vivo, mas ele está dormindo, ele está quieto. Não mexe comigo que eu estou quieto. Só que você vai mexer com ele na hora que ele entrar em contato com a água, principalmente com umidade. E essa é a grande questão. Então, vejam, pessoal, que essa segurança ela começa lá dentro da Gábia. Aí ela chega na Embrafarma, a Embrafarma tem toda uma questão tecnológica lá dentro para armazenamento e manutenção dessas cepas, exatamente na mesma qualidade e segurança que chegou da Gábia, e isso agora vai para a farmácia. Meninas, como que eu armazeno isso na farmácia? Como eu mantenho essa segurança dentro da farmácia? Marina, pode ir. Os cuidados, então, como eu falei, muito linhagem independente. Vou falar muito sobre os micro-organismos da conheço, que a gente cuida para colocar no. Então, a escolha de todo e o desenho de todo o processo vivo que envolve, ou que está envolvido por trás dos micro-organismos da área, é para garantir que o mesmo não seja um tipo de cadeia fria para o organismo, tá? E muitas vezes que a cadeia fria ela não é
orientada pelo fabricante, não somente por uma resistência do micro-organismo à alta temperatura ambiente, mas, como o professor falou, a necessidade que a gente não ouve muito falar, mas de fato faz muita, né? Essa arte, né, no recipiente do ingrediente, por exemplo, ela vai fazer com que ele comece a se desenvolver no local onde eu não gostaria, né? E vai perdendo a viabilidade do tempo. Então, a Gábia cuida para que os recipientes tenham uma atividade de água adequada, né? Da cadeia fria para armazenamento, tá? Claro que agora não tá. Então, o que a Marina acabou de falar foi a questão da atividade de água e umidade, né? Como o professor tinha finalizado a fala dele, o produto liofilizado ele fica numa forma latente, ou seja, não há mais crescimento e nem morte, ele fica ali estável, né? É uma forma de estabilizar o produto. Quando eu vou para a farmácia, eu tenho condições variadas. Então, como o professor também bem falou, quando esse produto vai para a Embrafarma, a gente garante as condições de armazenamento. Os produtos Gábia não têm necessidade de estar refrigerados, como a Marina falou, não. Depois de pronto, ele não precisa mais estar numa cadeia fria. Então, até o processo produtivo, ela usa essa cadeia fria ali por conta da liofilização. Marina, pode interromper qualquer hora, tá? Se eu pular alguma parte aqui. Eu estou tentando só resumir aqui. E aí, depois, quando chega na farmácia, diversas condições, ao abrir a embalagem, a gente já tem um contato desse micro-organismo com o ar, né? E o ar, ele tem a sua umidade relativa. Não é que abriu, entrou ar, vai tirar da liofilização, não é nada assim extremista, tá? Mas há de se ter cuidado na manipulação de probióticos em geral, em ambientes muito úmidos principalmente. O ideal é ter um desumidificador nas cabines, ter esse controle através ali dos termohigrômetros para garantir uma umidade que não vai interferir. Os nossos produtos eles têm uma estabilidade muito boa, os produtos da Gábia têm esses testes de estabilidade forçada. Depois, se a Marina conseguir falar um pouquinho, eu não lembro os números, em questão de quantos graus ele fica exposto. Marina, você consegue falar? A Marina caiu aqui, Tati. Ela caiu. Caiu? Caiu. Tá bom. Se ela voltar, a gente vai para esses números, senão quem tiver aqui, tiver interesse desse estudo de estabilidade, eu tenho todos os dados, tá? É só procurar a gente na Embrafarma, a gente fornece os dados para vocês também, não tem problema nenhum. Então, aí o que acontece? Chegou na farmácia, também não precisa ficar refrigerado. Foi para casa do cliente, também não precisa ficar refrigerado, porque a gente tem esse estudo de estabilidade garantindo que o produto fica apto a uso dentro das condições especificadas, que é o quê? Temperatura ambiente, aproximadamente 25 graus, né? E não molhar o produto, né? O cliente não pode deixar no banheiro, por exemplo, algumas coisas bem interessantes que às vezes os clientes fazem, né? Deixa no carro, no sol de Natal, a 200 graus Celsius. Então, claro que essas coisas a gente não recomenda, tem que ser 25 graus no ambiente arejado, seco e fresco, como diz sempre as embalagens, né? Então, esse é o cuidado principal. Marina, vamos dizer então que eu não preciso guardar o meu probiótico dentro da geladeira, desde que dentro da minha farmácia eu garanta uma baixa umidade relativa dentro da minha farmácia ou dentro daquela cabine que eu manipulo ou ali onde o meu probiótico está, eu não vou precisar colocar ele dentro de uma geladeira, por exemplo. Eu não vou precisar usar uma geladeira específica para ele. Então, eu consigo ter essa questão controlando a umidade, controlando a temperatura. E isso é bem interessante, né, Marina? Porque o Brasil ele tem um desafio logístico absurdo, pessoal. A nossa região é uma das regiões no mundo mais desafiadoras. A gente tem, por exemplo, Belém do Pará, que foi citado aqui pela Tati, aonde a gente marca os compromissos antes ou depois da chuva.
Quem mora em Belém sabe disso. Então, Belém praticamente chove todos os dias, uma média de temperatura alta ali, superior a 30 graus. Então, as farmácias precisam redobrar o seu cuidado frente à umidade nessas cidades. Por exemplo, por um outro lado, nós temos Brasília, um local, um centro-oeste extremamente seco, baixa umidade, com problemas respiratórios, inclusive por causa disso, mas uma temperatura que continua sendo muito alta. Então, sempre pensar nisso, pessoal, pensar nos cuidados que você está, na região que você está. Ligue. O que a gente está aqui, é muito importante essa sua pergunta, Lilian, qualquer um. A gente está falando especificamente aqui, e aí a gente pode falar muito tranquilo dos probióticos da Gábia. Os probióticos da Gábia, eles têm um processo de fabricação patenteado por uma liofilização a frio, o que garante toda essa estabilidade em temperatura ambiente, desde que você consiga controlar a umidade. O grande vilão desses probióticos é a questão da umidade e da temperatura. Tem algum problema deixar ele na geladeira? Não tem nenhum problema deixar ele na geladeira, mas não há uma necessidade. Você não está atendendo uma necessidade, tá? Não, principalmente se o seu probiótico for da Gábia, você não está atendendo uma necessidade. Então, Tati, eu estava explicando para eles que não há necessidade da geladeira. Alguém perguntou, mas e se eu deixar na geladeira? Eu posso deixar na geladeira? Você pode deixar na geladeira, mas você não está atendendo uma necessidade específica para aquilo ali, principalmente se forem probióticos da Gábia. Mas eu tenho uma outra pergunta, já que você falou exatamente, a gente está falando desse armazenamento, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de umidade. Uma pergunta que muitas pessoas fazem é assim, professor, eu vou usar probiótico. Preciso prescrever em cápsula gastro-resistente? Ou não precisa? Qual é essa necessidade da cápsula gastro-resistente? Há, não há? O que nós temos? Então, essa linha de probióticos que a gente trabalha da Gábia, não há necessidade do uso de cápsulas gastro-resistentes. A cápsula gastro-resistente, ela tem a premissa de proteger o produto do suco gástrico, né? Para passar por ali e não ter nenhum tipo de degradação e coisas inerentes ali à parte digestória, né? Porém, com os probióticos Gábia, nesses estudos de estabilidade que a gente comentou e pelo próprio bioprocesso deles de produção, esse produto não tem necessidade de cápsula gastro-resistente, ele vai ter eficácia esperada, independente do tipo de cápsula utilizado. Como perguntaram aí, posso pôr na geladeira? Pode. Por quê? Por quê? Né? Por quê? Qual o motivo que você quer pôr na geladeira? Porque hoje a gente sabe que tem muitas matérias-primas que vão em geladeira, às vezes é um espaço que você não tem na farmácia de ficar armazenando, né? Então eu acho que o legal é você se reeducar nesse processo, até para facilitar na hora de manipular para o cliente, porque se você começa pondo na geladeira lá na farmácia, intuitivamente você vai achar que ele é de geladeira e vai pôr para o paciente também. Então, acho que já é legal fazer essa reeducação dentro, né, da própria farmácia para dispensar corretamente o produto. E a mesma coisa da cápsula gastro, né? É um custo extra para o paciente, para o usuário final, e que às vezes até impossibilita alguns pacientes de fazerem uso do produto, que a gente sabe que é um custo a mais. E o probiótico em si, ele já não é um produto que a gente pode dizer assim, é barato, né? É acessível, mas barato não é. E aí você ainda vai incluir coisas como uma cápsula gastro-resistente, muita gente não vai conseguir fazer uso do produto. Então, o ideal é que se faça conforme a recomendação do fabricante, que no caso aqui, a Gábia está aqui para nos validar nessa informação, né? Marina, vamos ver como que está o seu áudio, se ainda está cortando ou não. Eu vou fazer uma pergunta para você já emenda para responder para a gente experimentar.
A gente respondeu sobre cápsula gastroresistente. Mas também foi perguntado aqui a necessidade. Eu tenho que manipular em cápsula vegetal? Eu tenho que manipular em cápsula vegetal? Então, eu já deixo também, aí você já inclui e acrescenta aí para nós. Vamos lá. Tenta... não tem cápsulas vegetais, tá? Como vocês já explicaram aí muito bem. Cuidado para que o nosso ingrediente tenha uma atividade diária. Claro que ele tem que ser manipulado com um recipiente com as mesmas condições, por isso que a gente desenvolveu o celulosix lácteo. E a gente pensar que esse ingrediente, depois do tomado, né, quando ele tem esse recipiente adequado, ele também tem higroscopicidade, tá? Água. Vai ter uma água inerente, a de absorver água. Eu vou reproduzir aqui, pessoal, o que a Marina estava respondendo. Também não há necessidade, não é uma obrigatoriedade de você manipular em cápsula vegetal. A questão da composição da cápsula é muito mais uma questão específica do paciente, frente ao que, se ele é vegetariano, se ele é vegano. Não precisa ser em cápsula gastroresistente também. A Tati acabou de colocar aqui para vocês, então isso também é uma. Não há essa necessidade, não existe essa especificação. Então, só que a Marina, ela colocou uma outra questão. É uma questão que a gente não está levantando nas farmácias. Tem muita farmácia que acha que manipular em cápsula gastroresistente é mais efetivo do que pensar no veículo que está sendo utilizado. Então, antes de entrar no veículo específico, eu vou fazer uma pergunta aqui para a Tati. Tati, eu prescrevi aqui um pool de probióticos, 5 cepas. E aí, no meu veículo, eu coloco o meu veículo lá, FOS, que é SP, ou eu coloco uma outra fibra, que é SP. Explica para nós, Tati, quando eu associo isso é inteligente? É algo que realmente vai trazer alguma vantagem clínica, né? Quando eu manipulo esse probiótico com um pré-biótico? Perfeito, professor, porque essa foi uma pergunta, um questionamento que nós também fizemos aqui na Embrafarma e levamos para a Gábia e a gente fez esse estudo, tá? Então, o que é importante nessa colocação que você fez agora? Antes de eu associar um produto que tem um bioprocesso bem definido, que tem estudo de estabilidade, de temperatura, de umidade, atividade de água, e eu... Marina, eu vou responder uma pergunta aqui da Alexandra, enquanto a Tati volta. Se manipularmos o probiótico e ele mudar de cor, perde a ação? Ô, Tati, tenta explicar para nós essa questão de mudança de cor, se o probiótico mudar de cor. Então, qualquer mudança de cor, de viscosidade, começa a grudar no seu equipamento, é perda de estabilidade do produto. Alguma coisa ali está fazendo uma reação, seja ela física, seja ela química, né? Então a gente sempre tem que pensar que mudanças desse tipo, elas não são esperadas, tá? Eu estava falando do Foz, eu não sei até onde o pessoal ouviu, Pode falar mas eu de vou novo, Tati. retomar. Isso, Pode? retorna. Tá. Pode, por favor. Então, eu estava falando que quando você escolhe um produto que tem todos os estudos, tudo definido direitinho, você escolhe um recipiente que, obviamente, não é da mesma fabricação, da mesma empresa e não tem os mesmos cuidados, a primeira coisa que a gente tem que observar é a característica físico-química, higroscopicidade. Então, o FOS, a inulina, eles são muito higroscópicos. E quando eu associo isso a um probiótico, eu tenho que lembrar que ele está na latência, como o professor falou. Só que se eu levo um produto com umidade para ele, o que vai acontecer? Essa água vai
agir no meu probiótico e ele vai acordar. E ele acordando, ele vai começar a morrer, porque ele não está no ambiente propício para alimento. Muito se engana quem acha que ele come o Foz e vive. E isso se dá no ambiente orgânico, dentro do nosso corpo. Fora do corpo, dentro de uma cápsula, não é um ambiente propício para ele comer o Foz, né? Então, respondendo a sua pergunta, professor, o indicado seria o consumo do probiótico e do Foz em cápsulas separadas, tá? Esse é o ideal, porque a gente levou esse projeto para a Gabi, esse questionamento. A gente queria desenvolver um probiótico mais adequado dentro desses parâmetros de qualidade que a gente já vê no probiótico. E fizemos um estudo com o Foz e a celulose individualmente, que são os principais utilizados hoje na manipulação de probiótico, né? E aí a gente conseguiu observar que em algumas cepas, em 10 dias, o Foz matava totalmente aquela cepa, né? Só a mistura dos dois não tinha mais viabilidade na contagem de célula, na contagem de bactérias ali, né? Do probiótico. Então, eu acho que nesse momento você está deixando muitas pessoas chocadas, pelo menos as que estão aqui nos acompanhando, porque eu não sei se vocês perceberam a fala da Tati, pessoal, mas a manipulação do Foz como um QSP, como um veículo do probiótico dentro da mesma cápsula, em 10 dias inviabilizou o crescimento, a atividade desses micro-organismos. Isso é drástico, porque se você pensar no Brasil, quantas pessoas estão manipulando assim, ou quantos prescritores prescrevem o probiótico com FOS-QSP, olha quanta gente que a gente vai precisar ensinar e educar, pessoal. Eu acho que se vocês não prestaram atenção na fala dela, então olha como é importante. 10 dias. 10 dias. Então, imagina se o seu cliente fez uma formulação para 60 dias. Ele tá pagando por tratamento de 2 meses, que em 10 dias não vai funcionar já. Então, olha como a gente precisa melhorar isso e como nós estamos evoluindo. Como o tema da live de hoje é importante. E se você é prescritor, você está acabando de aprender que você não deve colocar FOS-QSP no seu probiótico. Certo, Tati? Teve uma colega aqui, a Karen, falou, tô chocada. Karen, deixa eu te contar. Quando a gente começou esse estudo, a gente não sabia o que ia acontecer. Mas eu também fiquei chocada, porque eu falei, como que a gente vai levar essa informação para as pessoas? Porque desde que eu me formei na faculdade, se fala de usar o Foz com probiótico. Mas o que é que acontece? O Foz ele é muito importante para o probiótico, mas dentro do seu organismo, com todas as enzimas, todo o metabolismo ali, favorecendo esse probiótico a se alimentar do prebiótico. Não dentro de uma cápsula. Dentro da cápsula ele está latente, ele não quer comer. Então, o que o Foz faz? Ele leva umidade e começa a matar esse micro-organismo, né? E aí, realmente, a gente ficou muito surpreso. A celulose também a gente teve queda de exponencial muito grande. Acho que em 30 dias também alguns micro-organismos zeraram a viagem. A Tati deu uma cortadinha aqui. A Anne Oliveira que está dizendo que eu dei essa dica na pós, quando ela fez essa pós comigo, né? Eu já venho falando isso há bastante tempo, né, Anne? Eu venho falando para os meus alunos não prescreverem o pré-biótico junto com o probiótico há anos, e eu não tinha nem visto o estudo que a Gabi, junto com a Embrafarma, fez. Isso é importante, né? Isso é legal, porque mostra que a gente já tinha mais ou menos esse mesmo raciocínio, né? Uma noção, já tinha essa noção do que poderia acontecer. Então, olha que legal. Então, né? Adriana, a Adriana fez uma pergunta aqui, professor, qual recipiente que usa? Hoje, o que a gente confrontou, então, foi o Foz, a celulose, e fizemos um recipiente chamado Celulosix Lacto,
que ele foi também colocado nas mesmas condições e testado com esses outros dois mais utilizados, e tivemos aí um resultado muito superior, né? Coisa assim, de 30 dias cair só um exponencial, que é totalmente aceitável e ainda garante a eficácia do produto. A gente está expandindo, já expandiu esses estudos para outras cepas, porque a gente começou com duas, aí foi aumentando, porque no começo a gente não sabia o que ia acontecer, né? E aí, quando a gente descobriu o que ia acontecer, aí a gente foi, junto com a Gábia, né, extrapolando esse estudo para as outras cepas. Hoje a gente já tem um panorama de várias cepas, com estudo estendido até 90 dias, tá? Então, hoje você pode dar a sua validade de 60 dias tranquilamente usando probiótico Gábia e Celulosix lacto. A gente tem todos os estudos disponíveis que foram realizados, tanto o estudo original quanto o transcrito para o nosso material técnico. Então, quem tiver interesse, é só solicitar para a gente também, que a gente manda esses estudos, porque vai ser um trabalho de educação aí, com o prescritor, na visitação médica. Eu sei que muitas farmácias aqui fazem, e vai ser esse trabalho aí educacional mesmo, para a gente tirar aquela ideia da graduação que a gente teve, que eu tive também, que Foz e probiótico eram melhores amigos em tudo, né? Tati, repete o nome do veículo que foi desenvolvido em parceria com a Gábia. Qual que é o nome do veículo? Sim, é o Celulosix lacto. Lacto de lactobacilo, isso. Pessoal, essa live aqui, ela não tem o intuito de vender nada e nem de fazer propaganda nenhuma. Essa live tem o intuito de falar de estudos que foram feitos pela Gábia, que mostraram que a associação do FOS concomitante com o probiótico, em 10 dias, inviabiliza o probiótico. E isso é drástico. Ao mesmo tempo que alguém colocou aqui que esses desenvolvimentos deveriam ser feitos antes. Gente, mas o mercado evolui. Isso é comum em medicamentos. Muitos medicamentos são colocados no mercado e as pesquisas continuam e a gente vai avaliando. A culpa não é da Gábia, a Gábia está fazendo a parte dela, a Gábia está pesquisando. Eu posso também falar uma coisa? A Embrafarma também. Isso é comum. Isso que eu ia falar. A Embrafarma começou a trabalhar com a Gábia tem 2 anos. E há 1 ano esses estudos com os recipientes estão acontecendo. Um estudo não acontece em 15 dias, gente. Até desenvolver o produto recipiente, até colocar todas essas cepas para crescerem, para ter contagem de cepa, contagem de micro-organismo, 1 a 1. É um portfólio grande, então não tem como um estudo acontecer antes do produto. O produto nasce diante de uma necessidade. Então, houve uma necessidade de garantir maior eficácia, e aí a gente falou, então temos que ter uma solução para isso. E aí a gente busca a solução. A ciência é feita dessa forma. Desde a pesquisa básica até uma pesquisa prática e de mercado como essa que a gente está apresentando aqui para vocês. Exatamente, Tati. Isso também está relacionado a utilizações. Metformina, antigamente, quando ela surgiu no mercado, era um simples hipoglicemiante oral. Hoje ela tem outras utilizações. Por quê? Porque a gente foi utilizando e a ciência vai evoluindo. Isso é ciência. Ciência é discussão. Ciência é a resposta daquilo das interrogações. E a gente tem que evoluir sempre. E isso é uma evolução, pessoal. Nada extraordinário. E outra coisa que eu ia falar aqui para vocês, só para deixar o Valdir, o pessoal lá da Embrafarma louco, já que ele um dia almoçou comigo e ele falou assim, não, Luiz, nós estamos dispostos a ajudar o mercado. Inclusive, quem compra probióticos da Gábia ganha o veículo correto para manipulação. E isso é um compromisso de qualidade, pessoal. Isso é compromisso com segurança. Não está sendo pensado em lucratividade aqui. A live tem como objetivo dar a informação, que é uma novidade, que é esses 10 dias apenas. Em 10 dias você tem ali uma redução da viabilidade do probiótico manipulado com FOS e foi desenvolvido um veículo novo. E esse veículo traz a segurança, que a Embrafarma, aos seus clientes, está fornecendo o veículo de maneira gratuita. Agora cada um negocie, cada um converse
com o seu representante, com o Seu seu vendedor, vendedor, e tá né? tudo certo. O que eu gostaria de ressaltar nisso que você está falando, professor, é que é um incentivo da Embrafarma para que vocês vejam a diferença na eficácia do produto com esse cliente adequado. Porque o seu paciente vai te falar, né? Depois de 30 dias usando, tudo mais, que ele está sentindo diferença, né? Tem algumas pessoas fazendo pergunta aqui, professor, eu estou tentando gravar, mas não consigo. O Henrico perguntou em sachê se é o mesmo recipiente. É sim, Henrico, é o mesmo recipiente, tá? Aí depois Perfeito. você pega o material técnico para ver o percentual de uso. A Jéssica perguntou, depois de pronta, a validade é no máximo 60 dias? Então, Jéssica, na verdade, assim, primeira coisa da validade, tem que verificar a questão da RDC, né? Eu não sei se hoje para todos os produtos é 90 dias, alguns são 60 dias, mas assim, o que eu recomendo? A gente tem o estudo extrapolado até 90 dias, mas geralmente o médico passa um tratamento de 30 dias, né? Então, para um tratamento de 30 dias, uma validade de 60 dias está suficiente, na minha opinião, tá? Mas é o que você pode seguir a normativa da legislação aí quanto à A validade. Mayra colocou aqui em sachê, isso, a Tati respondeu. Celulosix lacto, pode sim, é o veículo de probiótico, em sachê também, tá bom? A Formulari está colocando aqui que eu não estou mentindo. Você compra o probiótico e realmente ganha, porque eles ganharam, eles são uma farmácia de manipulação, então eles estão. Obrigada. Eles estão confirmando que nós não somos mentirosos nessa live. Bom, pessoal, eu acho que essa era a informação. Antes de terminar, então, pessoal, eu vou fazer um resumo das principais informações que ficaram aqui, que foram faladas ali pela Marina, pela Tati. Infelizmente, a tecnologia não ajudou, não foi a favor nosso, mas a gente pode remarcar uma nova conversa. A Marina é uma assumidade, pessoal, né? Ela está no dia a dia, ela entende de probiótico, pessoal, na fabricação. Se vocês imaginarem o quanto isso é complexo, você isolar uma cepa no meio de tantos micro-organismos, né? Nesse mundo complexo, nesse mundo de micro-organismos que nós temos, ela tem muito para ensinar para a gente, muito para nos ajudar. Algumas informações importantes, pessoal, que nós deixamos. Os probióticos da Gabi já são patenteados, passam por um processo de liofilização a frio, e isso faz com que ele tenha resistência à temperatura ambiente. Então, ele não precisa ser guardado em geladeira. A grande questão é a liofilização, é a umidade, essa atividade de água. Então, a maior preocupação que você tem que ter na sua farmácia é com essa umidade relativa do ambiente, da cabine. Isso é o maior vilão. Esse é o vilão, né? Cápsulas. Probióticos não precisam ser manipulados em cápsulas gastroresistentes ou vegetais. A cápsula vegetal vai ficar a escolha do seu paciente frente a uma necessidade dele. Ele é vegetariano, ele é vegano, aí é uma questão de você atender uma demanda específica do seu paciente e não do probiótico. Veículo, que essa também é uma informação chocante. Eu tenho vantagem prescrevendo probiótico e já colocando para a farmácia. QSP de Foz, QSP de inulina. Não existe essa vantagem. Um estudo realizado pela Gabi, em parceria com a Embrafarma, mostrou que em 10 dias você inviabiliza o probiótico. Você está inviabilizando o tratamento do seu paciente, certo? E, para terminar, foi desenvolvido um veículo específico para probiótico, para garantir essa segurança, para que essa segurança que começou lá na fábrica, lá com a Marina e a equipe da Marina suando a camisa, essa segurança é mantida dentro do armazenamento da Embrafarma, ela é mantida no armazenamento dentro da farmácia de manipulação,
mas ela precisa trazer efetividade, ela precisa trazer segurança clínica. E para isso foi desenvolvido o quê? Um veículo específico, Celulosix Lacto, testado, aprovado, com estudos científicos, que se vocês tiverem interesse, pode solicitar aí para a Tati, né? Eu acho que é mais fácil para a Tati do que para a Marina, né? A Tati já está toda à disposição, tem uma equipe toda ali de prontidão para vocês. Pode, Então, eu acho. a Maíra pôs o e-mail do SAT também, pode acessar qualquer canal para solicitar o material, tá? Ó, mas há um problema. Enviamos para fora de Curitiba e a prescrição é feita por 90 dias. Érico, olha só, imagina se você manda com FOS. Se você está mandando com 90 Eu dias, pensei nisso. fica pior a situação ainda, Érico, porque 90 dias, 10 dias são inativados. Então, meu amigo, agora é recurso novo, tecnologia, é evolução nova, e aí a gente está aqui exatamente para isso. Né? O Érico está aqui, quero começar a utilizar para poder ver com os pacientes a diferença. Perfeito, Érico, é isso. É isso. Vamos evoluindo, vamos aprendendo sempre. A ciência está aí exatamente para quem tem a certeza que nada sabe. A partir do momento em que você acorda e você tiver certeza que você sabe tudo, você tem a maior certeza que você não sabe nada e você vai parar de evoluir na sua vida. Estamos aqui para aprender. Marina, uma honra imensa. Sou fãzaço do seu trabalho, a gente conversou, você sabe disso. Sou fãzaço da Gábia. Espero que vocês continuem crescendo cada vez mais. Quero que vocês ganhem o mundo. Eu sou brasileiro e sou, sim, muito nacionalista. Eu defendo muito o meu país, defendo muitos cientistas do meu país. Eu vivo da ciência, eu vivo do mercado magistral. E é algo que a gente só tem aqui e que a gente tem que se orgulhar muito, tanto das farmácias quanto das empresas que compõem o mercado magistral, porque o mercado magistral do Brasil você não encontra em nenhum lugar do mundo. Os Estados Unidos não tem, a Alemanha não tem, a Inglaterra não tem, nenhum país tem esse mercado. E do jeito que ele é, e como ele é aqui no Brasil. Então, muito obrigado, Marina, pela Gábia poder fazer parte do nosso mercado, por trazer tecnologia, por trazer segurança. Para mim foi uma honra dividir essa live aqui com você. Nós vamos marcar de novo. Eu quero marcar outra. Tati, muito obrigado. Obrigado de verdade. Uma honra imensa estar aqui com uma pessoa tão dedicada, uma pessoa tão disposta a ensinar, a compartilhar, a fazer a diferença no nosso mercado e fazer com que o nosso mercado continue evoluindo. Porque é isso que a Embrafarma está fazendo associado com a Gábia. Ajudar as farmácias a continuar evoluindo sempre. Um prazer imenso, de coração. Estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. E foi uma honra imensa dividir aqui com vocês esse tempo, tá bom? Obrigado. Imagina, professor, eu que agradeço a oportunidade. Vou agradecer em nome da Marina também, que devido a problemas tecnológicos não conseguiu finalizar com a gente. Mas a gente tem um relacionamento muito bom, a gente sempre está fazendo treinamento com ela, né, com a equipe. Eu já tive o prazer de estar lá na Gábia, de acompanhar todo o processo produtivo e cada vez me apaixono mais por essa empresa. Também sou uma entusiasta do mercado brasileiro. Eu acho que é muito importante a gente valorizar, né, os frutos da casa, a gente que luta aqui todo dia por um país melhor. E é isso, espero ter elucidado aí a parte que a Marina não conseguiu falar. Quem tiver dúvidas, procura depois a gente pela página do Instagram. Eu estou pela Embrafarma, mas tem o meu também, que é @tatiemi. Depois eu escrevo aqui. Tem o SAT, que a Maíra acabou de colocar aqui, que é o nosso serviço de atendimento, né? Então a gente atende lá, mandando os estudos, tirando dúvidas. A Maíra é nossa farmacêutica lá, dá todo o suporte. E eu fico à disposição, professor, quando quiser, precisar, enfim, fazer qualquer outro assunto aí, estou aqui. E mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pela audiência aí do pessoal. Nós vamos marcar
marcar outra. Nós vamos marcar novamente. Nós vamos marcar novamente para a tecnologia ficar a favor da gente, Tati, Marina, tá Isso. bom? Vamos marcar. Já está combinado, compromisso feito. Nem desmanche o nosso grupinho. Mantém o grupo lá que Tá nós bom. vamos marcar outro. Perfeito? E eu tenho certeza, Fechou. eu tenho certeza que a informação de hoje vai se propagar. E na próxima que a gente fizer, vai dar mais gente ainda. Porque o pessoal tem certeza... Hoje a gente já causou, já tacou fogo no parquinho. Isso. Eu tenho certeza que muita gente se surpreendeu com as informações. Eu tenho certeza que na próxima vai ter muito mais gente aqui para nossa discussão. Isso aí. Beijo no coração. Avisem todos. Beijo no coração de vocês, meninas. Obrigado, pessoal. Boa noite. Beijo. Obrigada.